Graças a Deus. Meus amados irmãos, por gentileza, abram nossas Bíblias lá no Novo Testamento, segundo Epístola, Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler versículos a partir do versículo 14. Kennedy. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Todo mundo compraram? Amém. Muito bem. Acompanhe, por gentileza, a leitura. Diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Amém? Graças a Deus. Nós, meus queridos irmãos, vou aproveitar para fazer aqui um chamado, né? Para todo mundo ter esse privilégio, mas como a minha é dado esse privilégio, eu faria o chamado, aproveitaria a oportunidade com muita honra, muito orgulho, né? É um trazer um chamado para a EBD, Escola Bíblica Dominical. Muito bem. Iniciamos esse trimestre com um novo tema, cuja nova revista trata a respeito dos dons espirituais, né? Dos dons ministeriais, dos dons para a igreja de Deus, que é uma igreja viva, que é uma igreja que foi instituída para não só herdar o céu, mas antes de herdar o céu, arrebanhar ainda outros tantos, para que com estes possam juntamente ir ao céu, né? Portanto, trata-se de um assunto que, dentro do contexto da missão da igreja, fala sobre o serviço. Temos aprendido aqui com muita clareza por Deus, o encarregado dos nossos pastores, né? A respeito de vida cristã, a respeito da razão da nossa vida, da nossa fé, né? Como servirmos ao Senhor com dedicação, com empenho, como viver uma vida sã, uma vida casta, como relacionar-nos entre os irmãos e entendendo que esse relacionamento reflete a glória de Deus, visto que a Bíblia diz, né? Como podemos dizer amamos a Deus e repudiamos os nossos irmãos, portanto, é importante entender que há algo, né, para esta igreja aqui, há algo para nós aqui, e o serviço é um desses, e para esse serviço Deus, Ele capacita, Deus, Ele concede dons, e esses dons são expansivos, esses dons, por exemplo, o Espírito Santo é um Deus vivo que está com a igreja. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar os órfãos, deixarei aqui convosco o Consolador. É este Consolador que, além de cumprir o papel de Consolador, ele cumpre o papel de convence, aquele que convence, né, o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele o faz à medida que eu e você cumprimos o rito do Senhor Jesus, com dedicação,
fazemos isso com devoção, e fazemos isso na confiança nele e na confiança dele. Que ele confiou a você, Igreja de Jesus, confiou a mim, confiou a nós esta missão, a missão de falar, a missão de ensinar, a missão de pregar, e nós devemos fazer esta missão, cumprir essa missão, segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz por mais de uma vez, pedindo inclusive oração da igreja a seu favor, para que ao abrir a sua boca fosse dada uma palavra de ousadia, uma palavra de fé. E outra ocasião ele disse: eu não fui ter convosco com palavras de sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pois bem, por que tudo isso? Para dizermos hoje, irmãos, a respeito de algo que o Senhor colocou no meu coração. Versículo 18, quero partir desse versículo como base para essa reflexão, que repito: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim como agora, para todos sempre, até a eternidade. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto, ao lado de tantos outros textos que iremos ler juntamente com a igreja, ele remete uma advertência que Pedro dá às igrejas universais, da necessidade de nós desenvolvermos, porque crescer é desenvolver. Crescer é alcançar uma robustez, crescer é poder estar em condição de produzir. Nós sabemos aqui que criança não pode produzir, criança é estéril pela circunstância da sua formação, do seu corpo. Nenhuma árvore inteira, nenhuma árvore pequena pode produzir. Pequena tem árvores pequenininhas produzindo, mas está enxerga. Mas naturalmente, para que se possa produzir, é necessário crescer, é necessário desenvolver-se. E sobre esse assunto, eu gostaria nesta noite de dizer da necessidade ou da importância de nós nos desenvolvermos a aliança com Deus. Poderíamos dizer, desenvolver o relacionamento com Deus. Poderíamos ainda dizer, desenvolver a amizade com Deus. Como nós podemos desenvolver essa amizade com Deus à luz da palavra de Deus? É importante entender que antes de traçarmos aí alguns conselhos de Deus, ouvirmos alguns conselhos e orientação da palavra sobre como proceder para desenvolver esta amizade, desenvolver esse relacionamento, mostrar na luz da palavra de Deus que Deus deseja esse relacionamento. Deus deseja ser nosso amigo. Deus deseja ser íntimo de cada um de nós. Deus deseja isso. Se não, vejamos, por gentileza, o projeto para nós, Êxodo capítulo 33, versículo 11. Vejamos o que diz Êxodo 33 e 11. Êxodo 33 e 11 diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Nun, não se apartava da tenda. Nós estamos diante de um texto que ele narra, todo o capítulo 33 tem um discurso muito bonito, tem uma fala muito bonita, mas tem um momento, chegaremos lá, quando nós vamos ver, após Deus falar com Moisés, Moisés começa a discutir com ele. Falaremos a esse respeito daqui a pouquinho. Mas nós vemos aqui uma forma de Deus se relacionar com o homem e dizer: olha, falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala a um amigo. O amigo tem esta prerrogativa de poder falar face a face. Falar face a face aqui é poder ter liberdade de dizer, de se expressar, é poder ter liberdade e não ter o preconceito de esconder nada. Nós estamos dentro de um texto que diz que Deus deseja ser amigo do seu povo, ser amigo do seu servo. Deus deseja ter conosco um relacionamento muito próximo, muito pessoal, muito pessoal. Nós também temos um outro texto, Isaías 41, versículo 8, que diz assim, pode projetar lá, Isaías 48, que diz assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó,
e elegir descendência de Abraão, meu amigo. 41, 8. 41, 8. Muito bem. Nós aqui estamos diante do texto onde Isaías, ele tomado por Deus, ele fala ao povo, e diz: olha, eu elegi este povo. Lá atrás foi um relacionamento que eu tive com um amigo, Abraão. Com o amigo Abraão. E lá atrás, naquela ocasião, nós tivemos a oportunidade de nos relacionarmos, e eu fiz um pacto com ele, fiz uma aliança com ele. Nós, ao lermos sobre a história de Abraão, vamos nos deparar com muitos episódios que retratam esse relacionamento de Abraão com Deus e Deus com Abraão. Há muitos episódios muito conhecidos, mas um dos bastante conhecidos fala daquele momento onde Deus chega para Abraão e diz: Abraão, é o seguinte, eu quero, após ter feito a promessa, após ter tratado com Abraão, trabalhado em seu coração, no coração da sua esposa, após ter feito uma promessa, muitos anos após a promessa, essa promessa ser cumprida, ele receber a bênção de Deus como um filho amado, desejado, Deus agora, já na adolescência do garoto, pede-o a Abraão e diz: eu quero teu filho, eu quero teu filho. Abraão, ele ouve a voz do Senhor, e como que conhecendo o seu Senhor, conhecendo a quem ele servia, sabendo a quem ele havia dedicado toda a sua vida, agora então ele põe-se a obedecer ao seu Senhor. E a Bíblia diz que ele vai ofertar. Então isso vai mostrando, essa história, entre outros fatos, vai mostrando o nível de relacionamento, de amizade, de aliança que Deus deseja para o seu povo. Mas apenas precisou esse texto, irmão? Não. Podemos ler outro texto, gentileza, projeto para nós, João 15:15. João 15:15, nós estamos apenas mostrando a Bíblia, textos que falam da forma como Deus se relacionou, como Deus relacionava com alguns irmãos, com alguns servos do passado. Jesus disse assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Muito bem. Há outro texto, Deuteronômio, capítulo número 29, versículo 9. Deuteronômio 29, versículo 9, diz assim: guardai, pois, as palavras deste pacto, ou desta aliança, e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Há um chamamento de Deus para esse entendimento. Meus irmãos, nós nos relacionamos com Deus e durante muito tempo, nós muitas vezes temos a seguinte imagem, para efeito pedagógico, Deus, um ser tão grande em poder, em santidade, em pureza, em autoridade, e pela própria constituição desse Deus, nós sermos servos, criaturas tão naturais, criaturas tão pobres, tão miseráveis, temos uma dificuldade de nos aproximar dele, porque afinal de contas Deus é santo. E o é de verdade. Deus é santo, sim. Deus é poderoso, isso é verdade. Deus é tremendo na sua onisciência, na sua onipresença. Deus é um ser tão grande. Mas este ser tão grande, este Pai, e aí ele começa dizendo que ele é Pai. A Bíblia diz que ele é Pai. Jesus, ao orar, ao ensinar a oração a alguns discípulos, ele recomenda que nós façamos a oração do Pai Nosso, para que nós possamos entender que nível de relacionamento ele quer com seus filhos, com seus servos. É um relacionamento de filho, de pai. E nós mal comparamos, porque embora muitos de nós tenhamos excelente relacionamento com os nossos progenitores, com os nossos pais, muitos, na verdade, digo muito porque lamentavelmente
tantos outros não têm, né? Alguns até repudiam, até acalentam, até guardam no coração algum tipo de ressentimento com o seu teu pai, mas se nós pudermos comparar um relacionamento de amizade, de companheirismo, de protetor, é um relacionamento de pai e filho, né? E Deus está ensinando, né, através de Deus, olha, quando se estiver orando, ora assim: Pai nosso que está no céu. Pai, Deus é Pai. Aqui este Pai, ele convida através dessa palavra, dizendo: guardai, pois, as palavras desta aliança, deste pacto. Essas palavras, guardai, esteja com vocês, porque em guardando esta aliança, em guardando este pacto, né, vocês serão prósperos, vocês serão abundantes. Irmãos, poderíamos citar muitos textos que falam a respeito do desejo de Deus para com a sua igreja. Mas como eu disse há pouco, eu lembro-me quando me converti, eu, neófito na fé, ignorante espiritualmente, eu ignorava uma série de verdades a respeito de Deus, né? Conhecia as principais, mas havia um temor tão grande que eu me preocupava em como orar, qual a postura que eu deveria ter no oração. Me preocupava em Jesus vir buscar a igreja e apoiar-me numa postura, ou num comportamento, ou numa fala, ou numa vestimenta inconveniente e acabar ficando. Havia essa preocupação, fruto da imaturidade, fruto ainda de um relacionamento muito raso, muito incipiente com Deus, mas havia muito mais medo, muito mais pavor do que propriamente temor. Havia temor, era certo que havia temor, mas havia um pavor enorme, de, olha, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu imaginava Deus como que um chicote. Olha, aquele texto, né? O vagão está posto à raiz da árvore. Então, um Deus assim, tirando, um Deus pronto para sentenciar, né, de qualquer forma. Irmãos, esse é o sentimento que muitos têm de Deus, né? E por não compreenderem esse desejo, né, de Deus, e essa possibilidade que Deus dá a você, meu irmão, a você, de ser próximo, de ser amigo, né, nós perdemos a oportunidade de experienciar as coisas mais belas que um servo de Deus, que, sendo amigo de Deus, pode fazer. Bem? Então, vamos agora tentando responder como é que nós podemos fazer para desenvolver este relacionamento com Deus, para desenvolver esta amizade com Deus, para desenvolver esta aliança de Deus para conosco, né? E aí nós vamos para alguns textos bíblicos. Vai começar por Jó, capítulo 42, a parte B do versículo. Vou perguntar o versículo 42, nós vamos ver para a gente fazer a parte B do versículo. Irmãos, nós podemos assim dar alguns, só para efeito de fixação, alguns pontos. Vamos pontuar. Como é que nós podemos fazer para desenvolver esta amizade, esta comunhão, esta aliança, esse relacionamento com Deus? Então, vamos pontuar uma primeira resposta, né? Escolhendo ser sinceros. Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós vemos muitos textos e muitas vezes, desapercebidamente, nós não tentamos para alguns aspectos. Por exemplo, no texto sagrado nós encontramos Abraão, Moisés, Paulo, Jeremias, uma série de personagens que em alguns momentos acusaram Deus, em alguns momentos discutiram com Deus, em alguns momentos não concordaram com Deus. E Deus, sabendo com quem está se relacionando, porque Deus sabe quem você é. Deus conhece o nosso futuro, irmão. Sabe que nós somos fracos, sabe que nós somos limitados, sabe que nós somos muitas vezes
medíocres, sabe que nós somos covardes, sabe que nós temos medo, sabe que nós temos uma série de limitações, e Deus sabendo disso, Jesus disse, né? Deus, ao testemunho que disse que ele era amigo de quem? Aí os fariseus lá diziam, né? Ele é amigo dos pecadores. Amigo dos pecadores. Deus, irmãos, Ele conhecendo essa limitação, porque foi Ele que te criou, foi Ele que criou a mim, criou você, sabe que nós somos limitados a uma série de aspectos, mas se você deseja ter amizade de Deus, se você deseja ter um relacionamento tal com Deus, eu dei isso como resposta, porque, irmãos, é impossível manter uma amizade, é impossível manter um relacionamento, é impossível manter uma intimidade com alguém se essa intimidade não estiver baseada na sinceridade. Mas é aquela sinceridade que lhe permite chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu vim aqui hoje, mas eu vim nervoso, eu vim irritado, eu vim com o coração pesaroso por uma palavra que eu disse. Senhor, eu vim, mas eu sou pecador. Lembra daquele episódio de Isaías? Eu vou morrer, porque eu vim para o Senhor. E o que mais? Eu sou miserável, eu habito no meio de um povo, eu me relaciono com uns amigos que são amigos que falam muito palavrões. É um povo que fala palavrão demais, de língua torta, e eu morri. É com esse me relaciono, de vez por vez, Senhor, eu também falo. Isso não é prerrogativa para que nós possamos pecar, irmãos, mas há uma sinceridade na oração. Eu disse: Senhor, eu sou isso aqui. Diferente daquele que demonstra o que não é, diferente daquele que demonstra um ar de piedade, daquele que subiu ao templo para orar e falou: Senhor, olha, eu sou dizimista, hein? Eu pago o dízimo de tudo, de tudo. O outro chega no templo e bate no peito: eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou o que sou. É por isso que no relacionamento de Deus com muitos servos, muitos personagens da Bíblia, nós vemos Deus diante destes, né, não repudiarem as queixas deles. Nós vemos que Jó, irmãos, ele teve a liberdade de pronunciar para Deus a dor do seu sofrimento. Ele pronunciou. Você começa a ler no livro de Jó, ele não acusa, mas ele vai pronunciando a Deus, ele vai deixando todo o tempo: Senhor, meu coração está assim, olha o meu estado. Esta é a minha situação, este é o meu quadro. Mas, como pregou o pastor há uma semana, né, ele sabia a condição de servo. Ele sabia, tanto é que ele manifestou isso lá no último capítulo, né? Eu sei, eu creio em Deus, eu sei que Ele é o meu Deus. Mas ele, em todo momento, teve a liberdade de expor os seus sentimentos, de expor a sua situação. Então, irmãos, se você deseja relacionar com Deus, eu penso que o primeiro passo, o primeiro conselho de Deus é escolher ser sincero. Porque quem é sincero, irmãos, quem é sincero diante de Deus, não oculta. Você pode esconder de mim, pode esconder do pastor, pode esconder da sua esposa, pode esconder do seu pai, pode esconder do seu patrão, você pode esconder de todo mundo, mas você não se esconde de Deus. Você não se esconde do Espírito Santo de Deus. Ele está presente, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você faz. Quer a amizade de Deus? Seja sincero: Senhor, eu pequei diante de Ti. Senhor, eu sou fraco. Senhor, esta carne ela é terrível. O apóstolo Paulo diz: há um conflito entre o homem espiritual e esta carne. E eu luto, porque esta carne, a Bíblia diz que ela cogita, né? Ela anela para as coisas da carne, do mundo, do natural. E o Paulo nos diz o seguinte: e o mal que eu não quero fazer está ali, todo momento me perturbando, todo me incomodando, todo instante. Quando me vejo, eu estou quase que por me envolver com aquilo que eu não queria.
há algo que tem incomodado, trazendo muito prejuízo nos dias de hoje. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós vemos dias, eu diria, digo eu, que são dias mais terríveis do que os dias de Sodoma e Gomorra, onde há promiscuidade, onde há sensualidade, onde há lascívia, onde há corrupção, e tudo que é vil alcançou uma proporção tal, que muitos de nós, irmãos, nos vemos cercados por uma maldade tão feroz, que nós precisamos desta palavra em nosso coração, desta palavra em nossa mente, desta palavra em nossa vida, para não nos contaminarmos. Li certa vez a história de um grande pastor, um renomado pastor americano, que ele relatou em um dos seus livros um episódio quando, servindo a marinha americana, ele foi e ficou hospedado numa cidade do Japão. No final, ficou lá por 12 meses. 25 anos, recém-casados. Ele relata que ficou numa cidade e, pelo estado de clausura, pelo estado de se encontrar só homens, muitos rapazes, muitos jovens, depois de 2, 3, 4 meses, não conseguindo dominar e atender seus desejos, se punha no caminho da prostituição. E ele, o jovem crente, sentindo aquela pressão terrível, aquela opressão, aquela coisa que vinha ao seu corpo, ele dizia: mas eu sou crente, eu não posso. E ele falou: eu preciso achar uma forma, um meio de não permitir que isto domine minhas condições, e esta carne domine a minha fé, que esse desejo que é da carne domine o meu compromisso com Deus. E então ele preparou um dispositivo, um plano de memorização do texto bíblico, e ele se punha com muita dedicação a memorar o texto da palavra de Deus. E quantas vezes precisamos sair do navio para ir até a cidade, ele precisava passar pelo meio daquela cidade, daquela vila, daquele prostíbulo, e ele falou: Senhor, eu vou tomar uma atitude, eu vou passar correndo e vou olhar só para frente, não vou olhar para o lado. Irmãos, ele sabia, ele conhecia os seus limites. E aí é onde mora algum dos nossos problemas. Nós estamos muitas vezes, por descuido, brincando com aquilo que nós não temos domínio, não temos força. Porque a Bíblia diz: se o teu olho te faz pecar, faz o que, pastor Bolso? Arranca ali. Mas não arranca como o pastor Sebastião Cabrito contava. Você lembra dessa história, né? O pastor Sebastião Cabrito contava que numa certa ocasião ele chega numa igreja e vê um novo convertido enfiando a mão no olho e tentando arrancar, e vê aquele irmão com o olho sangrando. O que está acontecendo, irmão? Pastor, porque eu vi que não devia, eu estou arrancando. Não, a coisa está do rosto. Se o teu olho te faz pecar, arranca dali. Se é tua mão que faz pecar, arranca ela. Se é o teu pé, arranca ele. É você, meu irmão. Somos nós que devemos tomar esse cuidado, tomar essa providência. Esse pastor, ele encerra o seu testemunho dizendo que Deus deu vitória, e depois de 8 meses ele teve uma liberdade tal para pregar o Senhor para aqueles amigos, aqueles colegas que estavam ali com o peso do pecado, com uma culpa corroendo o coração, correndo a alma, né? E desesperados,
por saber como lidar com aquela situação quando voltassem à sua pátria e tivessem que conviver com suas esposas. E ele começa a pregar a palavra de Deus com ousadia, com graça. E aqueles homens recebem a palavra de Deus porque sabem a fonte da palavra, sabem o compromisso daquele jovem. Foi simples aqui. Muito bem. Então, meu irmão, se nós devemos ter essa amizade, queremos ampliar esse relacionamento, essa intimidade com Deus, nós devemos escolher sermos sinceros a respeito das nossas falhas. Sermos sinceros a Deus a respeito das nossas falhas. Irmãos, olha aqui. Estava sentado aqui semana com o pastor me mostra um texto que foi lido na igreja no domingo da manhã. Fala que mesmo que alguém tenha buscado para arrependimento, ele não alcançou perdão. E não foi legítimo arrependimento. Nós devemos ser honestos, sinceros diante de Deus em relação às nossas falhas. E isso implica eu chegar para Deus e expressar. Alguém diz: ah, pastor, mas Deus já conhece a minha mente. É verdade. É verdade que Deus conhece. Mas Ele diz que eu devo me apresentar a Ele e pedir perdão. Se você não suplicar pelo perdão, se você não clamar pelo perdão, se você não implorar pelo perdão, como poderá receber? Demonstre, diga a Deus: olha, eu sou isso aqui, eu sou esse fardo, eu sou essa estrutura, eu sou limitado, eu quero fazer o bem e não consigo. Se não consegue, tem intimidade com Deus, porque essa intimidade lhe dará força, graça para você vencer este mal, esse corpo, essa coisa que está em Deus aí. Peça graça a Deus, aproxime-se de Deus. Seja sincero a respeito dos seus sentimentos. Jó, olha para mim, Jó, por favor. 42, 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o Temanim: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não tendes falado de mim o que era reto. A NVI, nova versão internacional, diz o seguinte: e não falastes com sinceridade a meu respeito. E aí Deus diz: como o meu servo Jó. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Olha aqui, vocês que se nominaram amigos de Jó, vocês não foram sinceros com eles ao meu respeito. Era uma defesa de Deus por Jó, porque Deus disse: como meu servo Jó. Aí a interpretação do texto, a interpretação diz, né? Fosse sincero, porque ele foi sincero. Não obstante ele tenha queixado, ele tenha exposto, aberto seu coração e falado da sua dor, ele foi sincero. Há um outro texto bíblico que está em Êxodo 33, 12 a 17. Já lemos o 33, mas versículo 11. Vamos ler agora do 12 até o 17. Aqui trata-se de um diálogo, onde Deus havia falado com Moisés, Deus havia dito algumas coisas a Moisés, e Moisés então passa a responder, uma discussão com Deus. Olha só a que ponto chega essa oração de Moisés para com Deus. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faz subir este povo. Aí ele disse: se o Senhor me dissesse para subir o povo, mas não me faz saber a quem has de enviar comigo? Senhor, como é que é esse negócio? É uma discussão. Porém, não me faz saber a quem has de ir comigo? Disseste também: conheço-te por teu nome, e achaste graças aos meus olhos. Olha só que nível de oração Moisés dirige a Deus. Próximo versículo: se eu, pois, tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Irmãos, veja o que está acontecendo aqui. Não é uma afronta. Eu imagino Deus olhando do céu, ouvindo oração. Eu vou. Vamos continuar. Respondeu o Senhor. Agora é Deus dizendo aqui, Deus, que
Moisés acaba de reclamar, né? Eu mesmo irei contigo, e eu te darei descanso, Moisés. Versículo 15. Então Moisés, de novo, bora ver. Então Moisés disse: se tu não fores comigo ou conosco, não nos faça subir daqui. Veja só, irmãos, veja só. E às vezes a gente fica com intimidade, com timidez, né? Ai, eu tenho que tomar cuidado. Irmãos, fale, seja sincero com Deus. Como, pois, se saberá agora que tem, Moisés de novo, achado graça aos teus olhos? Deus acabou de dizer: Moisés, vai, eu vou contigo. Ele falou: isso está te dando, mas como é que eu posso ter isso vai comigo? Tem achado graça aos teus olhos? Eu e o teu povo. E aí, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Versículo 17. Ao que disse o Senhor a Moisés: Moisés, falei também isto que tenho te dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. E te conheço pelo teu nome, Moisés. Moisés, para de discutir. Eu te conheço. Eu te conheço. Irmãos, sinceridade não é grosseria, não é altivez, não é ser descortês. Alguns anos atrás, vi um programa, nem sei porque era um humorista, tinha um nome assim, super sincero. Alguém deve se lembrar disso? Que na verdade havia toda uma mensagem oculta, porque o super sincero ele era exatamente a figura do grosseirão, né? Como que na continuação daquilo que dizia o seguinte: não pergunta que eu respondo, lembra disso? Como que se a sinceridade fosse algo a ser desdenhado, porque isso é um desejo. Porque sinceridade não é isso. Sinceridade é reconhecimento. Reconheça quem você é, as suas limitações, os seus limitações, revele diante de Deus. Não se apresente diante de Deus como os fariseus se apresentavam. Se é algo que repudiava Cristo, era o comportamento farisaico, tentando demonstrar algo do qual está muito distante. Não há problema em ter esta fala com muito amor, com muito respeito. Não houve aqui uma afronta a Deus. De fato houve uma discussão, mas ele dizia: Senhor, o Senhor me chamou, me tirou de lá e disse que eu tenho uma missão, e a minha missão é levar esse povo, mas eu não posso, eu não tenho condições, eu não sei falar. E Deus disse: eu vou contigo, mas o Senhor vai comigo, eu quero o teu povo comigo. O Senhor não chamou a mim e o teu povo, eu quero tirar o teu povo. Houve um momento que a discussão é: vai calar esse povo. Não, o Senhor não vai, eu estou aqui, eu tenho esse chamado. Irmãos, queremos aprofundar esse relacionamento com Deus, escolhemos sinceridade, mas também escolhemos obedecer a Deus por fé. Uma outra mensagem que aprendemos aqui há um mês e pouco foi a respeito da fé, a respeito do caminho. Lembra? Nós estamos falando sobre o caminho, escolher o caminho correto. Irmãos, obedecer a Deus por fé é estar disposto a fazer aquilo que Ele diz, aquilo que Ele pede, mesmo que você não entenda. Isso é obedecer a Deus por fé, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu possa estar, mas o que é isso? Onde? Obedeça a Deus. Aleluia. A única forma de nós ampliarmos, aprofundarmos esse relacionamento com Deus é sermos sinceros diante dele. Mantemos a estrutura base para esse relacionamento de sinceridade, mas obediência ao Senhor. Acontece que esta relação de obediência nos remete à ideia de que se eu obedeço, logo sou servo. Se eu obedeço, logo eu tenho um Senhor. Se eu obedeço, logo eu tenho um superior. Remete a uma relação de hierarquia, de superioridade. Mas Cristo Jesus
ele dizendo em João, capítulo 15, versículo 14, Jesus deixa claro, irmãos, que a obediência é uma condição para se ter uma intimidade com Deus. Olha aí, ele diz: vós sois meus amigos, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. É Jesus que deixa claro que há uma condição para estabelecermos uma amizade, um relacionamento com Deus, onde há aqui, irmãos, uma obediência. Aí agora vem a explicação. Não é uma obediência por tirania, não é uma obediência por autoridade, não é uma obediência porque Ele é Deus ou céu. É uma obediência voluntária, por prazer, por prazer. É o entendimento daquele texto onde a palavra diz: vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, assim como. Sabe que sujeição aqui é essa, irmãos? Maridos, presta noite aqui. Não é a sujeição pelo mulher, impostura de voz. Ei! Não é a sujeição pelo bolso. Você não ganha, hein? Fica isso. Não é sujeição pelo braço. Você não vai não? Não. Aquela sujeição ali é uma sujeição por prazer. A esposa, ela tem prazer de sujeitar seu esposo, porque vê no esposo a figura do próprio. A figura do próprio. Por quê? Porque o contexto diz: vós maridos, amai as vossas mulheres. De que forma? De que forma? Como Cristo. Pois bem, fica fácil agora esse ensinamento. Há uma sujeição. Por quê? Porque ela vê no marido, um marido que ama. E o texto completa: e como Cristo se entregou pela própria igreja. Então, marido, se você é um marido não apenas cumpridor dos seus deveres, mas que ama verdadeiramente, a ponto de dar a sua vida pela vida da sua esposa, o resultado disso é uma submissão com prazer. Com prazer. É este. Portanto, vós sereis meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Há um prazer em obedecer a Cristo. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele nos salvou, porque Ele nos redimiu, porque Ele nos garantiu a entrada ao céu, porque Ele perdoou os nossos pecados, sendo nós miseráveis e vis, destinados para o fogo do inferno. Deus virou a sentença e nos deu direito a estarmos com Ele. Portanto, irmãos, se nós queremos ser amigos do Senhor, escolhemos obedecer a Deus pela fé. João 15, versículo 9 a versículo 11, diz assim: 15, 9 a 11. Jesus dizendo: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor, disse Cristo. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Versículo 11: estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Amém. É uma obediência por amor. Jesus, obedecendo ao Pai na observância dos seus mandamentos, ele fazia por amor ao Pai. E ele diz: assim como eu faço com o meu Pai, faz também. Obedecer. Porque isso dará gozo, isso dará alegria, isso dará um completo gozo, um gozo abundante, uma alegria abundante em obedecer a Jesus, aos mandamentos dele. Irmãos, a Bíblia diz que o fardo do Senhor é suave, seu jugo é leve. Alguém está dizendo por aí: como é difícil ser crente. É difícil ser crente legalista, religioso, mas o crente que tem o temor de Deus, que tem o prazer na oração, tem o prazer na palavra, tem o
a este o Espírito Santo vai ajudando, vai dando graça, vai dando capacidade, vai livrando do mal, vai livrando dos problemas, e nós vamos manter numa relação de aproximação com Deus. Você quer aumentar essa atividade? Escolha ser sincero, escolha obedecer, mas também escolha valorizar o que Deus valoriza. Preste atenção nisso. Valorize o que Deus valoriza. Irmãos, como é que eu posso ser amizade com alguém que me convida para ir na casa dele, sabendo que eu sou de São Paulo, não tenho essa prática, não tenho esse costume, não tenho essa predisposição para ir comer uma buchada de bode? Nada, uma buchada de bode, né? Se eu for visitar na hora do almoço, se tiver buchada de bode lá, com certeza eu vou levantar a mão, vou orar e vou fazer um esforço também para comer buchada de bode. Mas se você já sabe que eu não suporto o cheiro da buchada de bode, Deus falou que eu vou dar meu amigo para ir em casa para buchada de bode, o que vai ter que ter isso? Como é que é esse negócio? O amigo, ele preocupa-se com receber bem, com agradar o seu amigo. O amigo preocupa-se em saber quais são os seus gostos, as suas vontades. O negócio é sério. O amigo, ele procura saber qual é a cor de roupa que eu gosto. Eu gosto de azul. O cara vai me dar vermelho. Eu detesto vermelho. Eu não gosto de vermelho. Como é que é esse relacionamento? Como é que Irmãos, a graça do Senhor Jesus permite que um camarada que use verde e é palmeirense esteja ao lado de um corintiano e o abraço. Isso é a graça de Jesus, porque aqui é assim, nós entendemos. Tá? Desculpa, talvez um mau exemplo, você não tem nada de fato, não perdoe pela feiteira. Mas eu só quero colocar isso dentro desse contexto. Irmãos, você quer ampliar, aprofundar o relacionamento com alguém, você deve procurar valorizar o que o seu amigo valoriza. Você pode até discordar, você pode até pensar diferente, mas você deve respeitar. Quer aprofundar o relacionamento com Deus? Procure valorizar o que Deus valoriza. Sabe o que Deus valoriza? Aí a Bíblia está cheia, né? Eu estou ao lado dos de coração contrito. Os pobres eu tenho aqui comigo. Eu estou ao lado dos que choram. Eu estendo a mão aos peregrinos, aos viajantes que estão moribundos. E aí, irmãos, nós não é que nós desconhecemos, nós conhecemos sim, nós conhecemos. A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, deliberadamente. É que nós nos furtamos. Nós muitas vezes fazemos assim: eu não vi isso, eu não vi isso. Como é possível, irmãos, fechar a mão ao necessitado? Meu Deus! Como é possível fechar os olhos à miséria alheia? Essas coisas Deus está atento, Deus valoriza. A Bíblia diz: seres santos, que eu sou santo. Mas Deus é santo. Você quer ser amigo de Deus, Ele vai pedir para que você seja santo. Pastor, então agora deu um nó, porque como é que é santidade? Você precisa ser sincero, e ser sincero implica eu reconhecer que exatamente eu sou o oposto de santo. Sabe o que acontece, irmãos? Deus, cuidado que eu vou dizer, porque isso pode me devolver com um texto bíblico fora do contexto. Deus, Ele sabe que nós não somos perfeitos. E não é isso que Ele espera no relacionamento. Aí você pode responder: pastor, o pastor descuidou, porque a Bíblia diz: olha, segue, anda na minha presença e ser perfeito. Eu me respondo: mas
Mas isso está dentro de um outro contexto, um outro entendimento. É claro que Deus deseja a nossa perfeição. E esta acontecerá quanto mais intimidade houver com Ele. E essa intimidade pode ser alcançada através desses conceitos que a Bíblia está nos dando hoje. Mas Ele, de saída, sabe que nós não somos perfeitos. Aleluia. Nós não somos perfeitos, irmãos. Está entendendo? Eu tenho um monte de defeitos. Minha esposa que eu digo. Está aqui, ó. Um monte de defeitos. E a lista é enorme, não é pequena não. Mas, o que o Senhor espera é que nós reconhecemos que somos imperfeitos, busquemos no relacionamento com Ele uma perfeição. Aleluia. É procurar saber o que agrada ao Senhor, o que agrada a Deus. No início do meu relacionamento com ela, ela se queixava de uma série de coisinhas. Eu falei, mas meu Jesus, não é possível que eu estou sendo preocupado com esse, mas aquilo incomodava. E a gente vai ter que fazer um esforço enorme para poder mudando de comportamento. Né? Se você, por exemplo, acorda cedo e não arruma a cama, se você toma banho e joga a toalha em cima da cama, sabe, essas coisas assim. Você chega e joga o sapato assim, e tira a meia, vai deixando a meia no quarto, na cozinha, no banheiro, sabe aquele rastro de roupa, né? Até chegar no meio do alto, estou pronto para o banho. Irmãos, se eu quero manter um relacionamento equilibrado, saudável, próspero, onde haja paz, onde haja comunhão, eu tenho que saber o que agrada. Eu tenho que me esforçar para fazer isso. Quer ampliar a intimidade com Deus? Procure, valorize o que Deus valoriza. E Deus valoriza a comunhão. Deus valoriza a restauração. E Deus está dizendo, traga para a minha presença, deixa eu curar aqui. E você está dizendo, expulsa esse mundo daqui, esse adulto daqui, esse fornicador daqui, manda entrega para o capeta. Paga ele. Ele pecou. Jesus disse, então vai tratar. Aquele que vê o seu amigo errar, chame, converse, persuada na palavra. Se você conseguir fazer isso, ganhou uma alma. Aleluia. É uma alma. Isso é o que acontece? Nós somos pegos muitas vezes pela coisa da empatia. E o meu santo bateu com Deus, misericórdia, que conversa de santo bate com o outro. Santo é Jesus, e Jesus sabe que você não é, e nós não somos, e precisamos ter comunhão, relacionar com Deus. Valorize o que Deus valoriza. E como o horário já foi embora, deseja ser. Vamos ler 2 Coríntios, irmão, só para poder terminar aqui o pensamento. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Diz assim o texto bíblico: porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Só que aí, sabe o que está dizendo isso? O apóstolo Paulo. O que está dizendo? Eu tenho zelo, eu tenho cuidado, eu tenho um amor, eu tenho toda uma atenção convosco, Maurício, assim como Deus. Assim como Deus. Ele valorizava a igreja, respeitava a igreja, assim como Deus deseja, porque a igreja é a sua amada. Mas na igreja tem muita gente ruim. Tem, você é uma delas, eu sou uma delas. Somos aqui todo dia sendo polidos por Deus, pela palavra, pelo Espírito Santo. Aleluia. Deus está fazendo isso conosco. Deus está nos preparando. A palavra vai entrando no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, e nós vamos entendendo o que é graça a Deus, e vamos deixando as coisas ruins para trás, e vamos marchando, andando para frente, olhando para o alto, para o consumador da nossa fé, e esperando chegar lá, naquele lugar eterno, maravilhoso que Deus preparou para todos nós. Para todos nós. Valorize o que Deus valoriza. Salmo 69, 9. Salmo 69, 9. O salmista diz assim: pois o zelo da tua casa me devorou. Sabe o que temos ouvido aqui constantemente, pastor, falar a respeito do temor,
do zelo, do cuidado. Guarde o teu pé quando chegar na casa do Senhor. Guarde. Sabe por quê, irmãos? Porque essas coisas agradam a Deus. Não é mera liturgia, não é mero formalismo. Irmão, vir à presença de Deus, apresentar-se na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é especial. Irmão, de novo, se eu for mal comparar, deixa eu usar aqui os namorados. Irmão, eu vejo minha filha está namorando lá. Meu Deus. Há todo um cuidado. Há todo um cuidado de não demonstrar e de demonstrar o que gosta, o que não gosta. Agora, alguns não entendendo isso. Não, ela tem que me aceitar do jeito que eu sou. E o cabra vem desajeitado. O cabra vem furado, rasgado. Vamos pensar que hoje tem umas coisas furadas aí, que é moda, né? Eu não entendo essa moda, mas bem, vamos lá. E sabe que a namorada não gosta de cor de rosa, o cara cheio de rosa, até o sapato. Até o sapato. Árvore de Natal. Irmãos, quando eu me apresento diante de Deus, eu tenho essa preocupação. Eu não posso chegar diante de Deus. Chego aqui, irmão, todo largado. Ó, Senhor, eu vim para cá hoje aqui para tua casa de serviço. Você sabe onde eu estou? E o cara vem desmantelado. Desmantelado. Mas não é só desmantelado, não. Porque a gente não está falando a respeito disso, de doentado. Desmantelado de alma. O salmista Davi diz: olha, o zelo pela tua casa, pela tua honra, pela tua lei, pelo teu projeto, Deus, lá na igreja, me consome, me devorou. Havia uma preocupação entre as coisas no devido lugar, a árvore onde deveria estar, o tabernáculo onde deveria estar. Ele tinha um desejo enorme de construir um lugar para guardar, aí acomodar a arca da aliança. Havia uma preocupação de que homens pudessem ser treinados, pudessem ensaiar exaustivamente para diante de Deus se apresentar em oração. Cuidado com a roupa, com a indumentária, com a forma, irmãos, mas não era liturgia, não era religiosidade, isso era temor, porque sabia que estava diante dele um Deus poderoso que merece o melhor de você, merece melhor da tua oração, merece melhor da tua mente, dos seus sentimentos. É isso, irmãos. É isso. Que intimidade com Deus. Seja sincero. Escolha obedecer a Ele. Escolha valorizar o que valorize e queira ser amigo de Deus. Eu findo com a leitura de hoje, né? O último texto, Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Este é o último versículo. Eu findo sempre Deus para a igreja nesta noite. Diz assim: buscar-me-eis e vocês vão me achar quando me buscardes de todo o vosso coração. Irmãos, nós, por prática humana, quando desejamos alguma coisa, nós pagamos o preço, não é assim? Não é assim? Quando desejamos algo, colocamos como um projeto, como uma visão, como um objetivo a ser alcançado. Irmãos, nós trabalhamos 12 horas, 14 horas, 15 horas. Nós ficamos sem comer, nós usamos meia, só o cano, porque o resto já foi. Nós sacrificamos, nós fazemos um esforço sobre-humano para alcançar aquilo que é a certeza do nosso coração. O Senhor diz: buscar-me-eis e vocês vão me achar. Eu vou estar perto de vocês, estarei ao lado de vocês, estarei dentro de vocês. Mas tudo isso quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, completamente, com um desejo profundo, ardente, estiverem dispostos a abrir mão de tudo que é fútil, de tudo que é corruptível, de tudo aquilo que tem um valor inferior, irmãos, porque nada pode comparar-se ao grande Deus, ao grande amor dele, que deu o melhor de si por você. Nada mais, nada menos do que o próprio Filho. E o próprio Filho, por sua vez, nada mais, nada menos do que a própria vida.
que o próprio Senhor. É isso que recebemos de Deus. Destaca a reflexão e a pergunta: o que estamos dando em troca? Vamos ver? Aleluia. Grande é nosso Deus. Grande é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus deseja que você sinta a sua presença bem pertinho. Deus deseja que você tenha liberdade de chegar para Ele e falar assim: ô paizinho, ô papai, ô papai, eu estou aqui, papai, ô Senhor, Aleluia. eu tenho prazer de estar na tua presença, estar ao teu lado, no teu afago, no teu calor, no teu ar que me agrada. É assim que Deus quer, é assim que Deus deseja. Amém? Curva sua cabeça. Glorioso Deus, Senhor Pai querido amado, quero adorar a Ti eu te agradeço. e dizer a Ti, Senhor, meu Deus, tua palavra. Jesus Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, as minhas bendito Deus Pai, perdoa, Senhor, minhas faltas. Perdoa, Senhor, a minha fraqueza. Perdoa a minha incredulidade. Perdoa os meus posicionamentos. Perdoa os meus pensamentos. Perdoa as minhas atitudes. Perdoa, Senhor, as minhas palavras faltosas. Perdoa-me, Senhor, ó Pai, da falta de retidão. Me perdoa, Senhor. Perdoa os meus filhos, perdoa a tua igreja. Perdoa cada um de nós. Senhor, que possamos ter contigo a cada instante, a cada dia, Senhor. Ó Pai, uma comunhão mais profunda, uma comunhão especial, Senhor. Que estejamos dispostos a lhe obedecer, Senhor, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, mas possamos, Senhor, declinar nossa vontade, Senhor, para que a tua vontade seja concretizada em nós. Faz em teu povo o teu querer, faz em teu povo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Despede cada um em paz para os seus lares. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Quero agradecer a presença de todos os nossos amigos, irmãos. Você possa estar conosco no nosso culto, com uma alegria deles conosco. Amém? Comenta sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda essa igreja. Se você está feliz de verdade, diga amém.